Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantas coisas diariamente a vida devolve pra gente na forma de reflexo, né? A gente faz questão de olhar pro outro lado, sempre esperando, né? Que dessa forma a gente vai poder passar um pouquinho mais de tempo no parque de diversão. Olha o problema. E não ficar com a consciência pesada de se demorar no compromisso com atividades que só aumenta o buraco dentro da gente, buraco emocional, buraco sentimental. Ai, meu Deus. Você veja, né? Como pode? A vida reflete para você o seguinte: olha, o que você está fazendo com o seu tempo, a forma que você aproveita ele, na medida que você pensa que não deve, injeta esperança na onde as coisas não vai mudar. E daí você fica, né, torcendo para que o mundo melhore. E na sua torcida e esperança, daí você fica do lado de fora, né? Soltando fogo de artifício, batendo palma. E aquilo que você tinha que fazer, olha, fica lá em segundo plano, esperando você voltar na vibração de progresso que lhe compete. Olha o problema. Para poder seguir crescendo. É como que quando você vai se, como que dizem, tiete do, como que dizer, né? Tiete do progresso alheio. Olha, o que acontece, minha neta? Você projeta a esperança, porque todo mundo que tem um coração bom, né? Vê um movimento que pode modificar o rumo de um país para melhor e já começa a entrar na torcida, né? Esperando que uma iniciativa de como que dizer, né? Cresça de flor e depois de fruto. E daí, você enquanto está naquela de ter esperança de que alguém faça direitinho aquilo que já devia ser natural entre todos os seres humanos, né? Porque a gente hoje espera já, né? Que todo mundo que se invista de um compromisso arque com ele de maneira respeitosa, né? A vida de todos. Olha, é assim, de maneira sempre, como que dizer, né? A respeitar a vida dos outros. Ai, que importante que é isso. É quanta gente faz, meu Deus. E a gente deve se manter sempre naquela de dizer: de que adianta eu bater palma? De que adianta eu ficar esperando que o mundo modifique e que os outros façam o melhor deles? Desse já acontece, sim. E aí você não faz o seu melhor. Eu vou dar um exemplo. Você está andando de carro, né? Para chegar num destino. Tá? O seu progresso está em movimento.
Daí você olha para o lado, você vê uma possibilidade de melhorar o país, né? Tá chegando ali um político, alguém que tem uma proposta que você vê que é boa, meu Deus. Que proposta boa é essa? Daí você vai lá e para o carro. Aí vai lá falar para ele, por ele, com ele, vibrar, torcer. Nossa, daí você começa a assistir o canal onde ele fala, as coisas que ele diz. Aí você começa a se animar com aquela ideia. E o seu carro lá parado. Daí você muda de canal. Daí você olha. Daí você vai discutir com os outros. Olha, e qual que é você vai escolher? Daí o outro diz, eu vou escolher esse, que eu vou escolher esse ou aquele. Daí você diz, mas o que eu acho melhor é o que vai ser melhor para o país. Você sabia disso? Daí a outra pessoa diz, qual que você acha? Aí você vai dizer, eu acho que é o fulano de tal. Daí o outro diz, que nada, esse aí é um mentiroso. O melhor vai ser esse. Daí você fala para a pessoa, deixa eu explicar para você. O argumento que eu tenho para escolher essa pessoa, esse projeto, essa maneira de fazer as coisas do fulano de tal, é porque disso, e acabou a hora e amanhã eu volto a falar com você. Daí outra pessoa diz, volte, quero escutar. Você está conseguindo me convencer que é realmente o que você vai preferir que dirija o país é o melhor e até eu voto nele. E o seu carro lá parado. Daí você vai, volta cansada para casa, né? Porque tinha que ter ido fazer as coisas, avançado, tudo aquilo com o que você tem compromisso e não foi. Olha o problema. Daí você pega e diz, eu preciso convencer o outro que a ideia desse senhor ou dessa senhora, não importa quem que você esteja preferindo naquela hora, né? Eu preciso convencer que é o melhor, porque daí ele vai mudar o mundo. E a avó quer dizer para você uma coisa dentro de tudo isso. A sua expectativa de que o mundo se modifique por meio da política é um pouco, como quer dizer, inocente, para não dar uma palavra feia. É inocente. Por quê? Porque você não está fazendo o seu melhor. E aquilo está reverberando no mundo. E vai ativar as outras pessoas a não estar fazendo o melhor delas também. Olha o problema. Vó, como que eu não estou fazendo o meu melhor se eu achei que aquele que fez aquela promessa, que se ele levasse adiante, né, quando eleito, tudo, daí tudo ia melhorar. Pois é. Só que se você não faz o melhor que pode, com aquilo que você tem onde você foi colocada, que é justamente se ocupar com os seus compromissos, daí o que acontece? Você não projetou no planeta e para o planeta o ser humano ideal que você quer ver nele. Daí vai o outro que está indo para um destino que você julgou de ser louvável e por isso que você defende ele. Olha o problema. Vai o outro partir do ponto A ao ponto B, que você disse que o ponto B que ele disse que ia chegar, ia melhorar todo o país. Daí ele para assim, no meio do caminho, e começa
a aplaudir outras coisas que ele acha certo, e que ele acha que vai ser bom, e daí ele não vai para frente, não avança. Ele para o carro, desce do carro e faz igualzinho você fez. Começa a correr de atrás, de aplaudir aquilo que ele acha certo. E você imagine, se você estava indo trabalhar na construção de um mundo melhor, e você desce do seu carro e vai atrás de aplaudir outro que disse que vai fazer um mundo melhor. Daí o outro, influenciado por sua emanação, antes de pegar e chegar no fim da linha da onde ele prometeu que ia chegar e que ia levar as coisas, ele no meio do caminho desce e começa a olhar outras coisas, que ele bate palma, que ele acha que é até melhor que as propostas dele. Você veja que muitas vezes uma pessoa diz, né? Eu vou do ponto A ao ponto Z, só que no meio do caminho, ele, antes de priorizar a nação, prioriza defender a própria família. Está errado? Não tem como você dizer que está errado, porque você não pode acusar o outro de erro se você mesma erra todo dia. E a avó, e todos nós, né? Olha o problema. Então, vamos a partir de hoje lembrar a cada dia que a solução não vai vir do outro. Mas de todo aquele que está indo para um lugar, para um destino, aonde vale a pena chegar, e não se distrai no caminho com aquilo que é irrelevante e que detém o próprio progresso. Ai, vó, você falou uma coisa profunda aí, viu? Tocou meu coração, eu sei que tocou. Se você entendeu bem o que a avó falou, tocou seu coração, sim. E que bom, né? Deveria. Porque, ai, meu Deus, que falta faz cada um de nós manter alerta os sentidos para tudo aquilo que é compromisso assumido, moral e intelectualmente. E não só manter-nos alertas com os compromissos assumidos, moral e intelectualmente, mas também não esquecer de medir o progresso. Cada dia. Olha, eu disse que eu ia chegar em 1 ano na situação tal. Já passaram-se 2 meses. Olha só isso, hein? E você vê. Se a cada mês você tem que dar 30 passos, passou 2 meses e você não deu 60, você tinha que estar se perguntando: quanto mais tempo eu posso desperdiçar sem compromisso de no 4º mês estar onde eu prometi a mim mesma e a vida que chegaria. Olha, a gente, antes de encarnar, a gente fez uma promessa a nós mesmos, viu? No final da vida eu quero estar pelo menos nesse nível, nesse destino vibratório de conquista interna, de evolução espiritual, de paz e serenidade.
E quantas vezes a gente desce do carro, né? Esse exemplo, essa mulher, né, do exemplo que a avó deu, ainda que desceu do carro para ir lá, né, ser a craque, ser aqueles que torcem, ser aqueles que batem palma, para um outro projeto, que é um projeto de país, né? Que achou que iria trazer benefício para o coletivo. Só que tem muitas outras instâncias aonde a gente desce do carro. Tem. Que é, por exemplo, quando a gente começa a reclamar da vida. Quando a gente entra no modo de não ter esperança. Quando a gente olha para o quintal dos outros e critica eles. Né? A gente olha para o outro e fala assim, aquele ali não está funcionando como deveria. A boca está falando que não deveria. Está com o parafuso solto. A cabeça daquela lá, então, está pensando que não deveria. Está com o parafuso solto. É uma máquina quebrada. Quando você já está nesse tipo de reflexão, pode ter certeza. Mas olha. Pode ter certeza. Você já desceu faz tempo do seu veículo, do seu carro. Já faz dia que você não está acelerando na rota que te compete para alcançar o destino que corresponde ao compromisso feito. Em espírito perante o Cristo antes de encarnar. Olha que profundo isso. Então não é pouca coisa assim, eu dou de ombro, ignoro, durmo e amanhã recomeço um novo dia. De consciência tranquila, não dá. Você vai estar se enganando. É por isso que as pessoas ficam mal. Você não caia nessa de auto-enganar-se. As pessoas sentem um vazio interno e fazem ele crescer à medida que não faz o que sabe que deveria fazer, que não investe esforço com aquilo que sabe que deveria investir. Olha o problema. E aí, olhando para tudo isso, você se pergunta, como eu posso me libertar dessa maneira, como que dizer, né? De viver escrava de, como que dizer, né? Costume, como que dizer, paralisante. Porque a pessoa fica paralisada, como que hipnotizada, né? Com tudo que está à volta. É porque ela ainda não deu o valor que tem a própria alma. E não viu a riqueza que é somar a esta, ou seja, ao seu espírito, toda a luz que o planeta pode lhe oferecer. Então, o seu trabalho durante a encarnação é se permitir enxergar para além das ilusões, das necessidades que você aprendeu precisar consumir para ter saúde espiritual. E aí, meu Deus, as coisas vão mudar para você assim, ó.
do dia para a noite. Ai, vó, se fosse fácil. Olha que a gente até se julga um pouquinho sabedor das coisas, né? E sai até da boia da humildade da gente. Porque você, quando você fala que não é fácil, significa que você já tentou. Mas se você nem consegue compreender por não analisar, por não se treinar todo dia no processo de reflexão para alcançar o autoconhecimento, para ter noção de onde que está parado o seu carro, o seu automóvel, como é que você vai poder, como que dizer, né? Fazer cálculo. Como que você vai poder fazer cálculo para onde ir se você não sabe onde que você está? Parada. Se eu não sei onde está o meu carro parado, como que eu vou saber quanto falta para eu caminhar? Quanto que eu tenho que andar para chegar no carro? Porque algum desses do carro começa a reclamar da vida de um, começa a se envolver com outra coisa, com outra energia e outra. Olha, depois perde aquelas pessoas que o carro está no estacionamento. Depois o estacionamento é tão grande, ou começa a estacionar um monte de carro do lado, que a pessoa diz: meu Deus, eu nem sei onde que está o meu carro agora. Já não basta o tempo desperdiçado por ter estacionado o seu progresso. E como que dizer, né? Protelado a chegada ao destino com o qual se comprometeu. Mas também agora, por não encontrar mais o carro, aumentou o tempo desperdiçado. Desperdiçado, sim. Ai, que quanta farta faz, né? As pessoas têm assim, como que dizer, né? As condições de respeito próprio para exigir suficientemente do corpo que respeite como que dizer, né? Os imperativos da alma. Olha que interessante. Todos nós temos que ter suficiente respeito para com o nosso espírito, fazendo com que o corpo vá diariamente se educando a fazer aquilo que prioriza o que o espírito veio buscar na encarnação, que é o progresso, que é a sua evolução. Então, saiba depositar esperança com maturidade em um mundo melhor, assegurando-se de que o seu próprio progresso não se detenha. E a forma de não fazer isso é você seguir avançando constante e disciplinadamente na direção de uma meta que vale a pena, uma meta que seja maior do que a vida. É que nós possamos sempre inspirar-nos em que todo o retorno de nossas atividades tenha como beneficiários legítimos todo e qualquer filho de Deus,
encarnado e desencarnado, mas sobretudo os mais necessitados. É desse jeito que a avó vê. Desse jeito, viu? É que é importante você olhar para a realidade da vida e dizer: o destino que almejo propõe um retorno de benefícios ao coletivo de que Jesus tem a intenção de inspirar a crescer, a conquistar o autoconhecimento. Então, todos vocês que estão na Terra, todos nós, né? Porque a avó também está aqui, né? Encarnada, como que dizem. Então, todos nós aqui na Terra, muito mais nos beneficiaríamos de esposarmos essa filosofia de vida que a avó está falando para você aqui hoje. Que é qual? Sempre ter para si próprio um objetivo maior do que a vida. E que de cada plantação sua possa reverter na colheita em benefícios para o coletivo, e dentre estes beneficiados, que sejam mais alcançados os que mais necessitarem. Que oração grandiosa essa, né? É assim. E você vê, né? Quando você busca benefício só por você, é uma luz que se mantém acesa. Mas quando pelo seu esforço muitos se beneficiam, olha, são muitas luzes que se acendem e corações que se iluminam. Pode até ser para hoje, para amanhã, mas também para a eternidade. E luz acesa só reverbera no mundo a possibilidade de que aqueles que se encontram na escuridão da ignorância possam ver a si mesmos e suas ações, corrigir tudo aquilo que vão perceber que estava errado. Quanta gente, né? Que está parada, está olhando a vida dos outros, não está cuidando da própria vida. Está botando esperança nos outros, mas não está sendo esperança. Porque o carro está estacionado. É que porque está fora do carro. Sabe aquela gente que está fora do veículo? É a mesma coisa um corpo sem espírito. Está lá o corpo fazendo o que ele quer. E o espírito está longe. O espírito não concordaria com aquilo que você falou. Não concordaria com aquilo que você pensou. Não concordaria com aquilo que você sentiu. Né? Se consultado, né? E se tivesse domínio sobre a matéria, voltaria, depois de se perdoar, no mesmo dia, a renovar o compromisso de não repetir nada do que representa automóvel detido, parado. E você veja, né? Quanta vez o nosso automóvel não vai estacionar. Parece que até aqueles automóveis do Elon Musk, né? Que são aqueles automóveis que
Nem precisa de motorista, vai automaticamente. O nosso automóvel está melhor do que aqueles, porque vai automaticamente parando. Só de a gente olhar para o lado e ter o ímpeto de, olha, reclamar da vida. Quando você está reclamando, seu carro está parado, você sabia? Quando a gente tem o ímpeto de criticar os outros, quando você critica os outros, seu carro para, sabia? Está parado ali. E quando a gente lembra a maldade que fizeram pra gente, aquilo dói lá no fundo, mostrando pra gente que a gente guardou mágoa. Quando você sente dor de mágoa, porque você não perdoou, o seu carro está parado. E manter o carro parado não é bom negócio, porque o espírito está deixando de progredir, está deixando de cumprir com o propósito da encarnação. Viu? E protelando sempre para o dia de amanhã. Você tem 30 passos para dar esse mês, você não dá? Daí, se em 60 dias você tinha que dar 60 passos, passou 30 dias, você não deu um passo, no segundo mês você vai ter que dar 2 passos por dia. E porque você sabe que você dá conta, você vai negociar com o seu espírito. Porque vem, né, aquele chamado ao progresso. Né? Olha, fulaninha. Vem aquela voz na consciência, né? Fala para você, olha, fulana de tal, olha, fulaninho de tal. Você preste atenção, que não é por aí as coisas. Não vá ficando contrariada com as coisas que você não tem, nem com as coisas que você gostaria de ter. Quanto não gostaria de ter tido um carinho de uma mãe, né? Uma observação assim, mais justa, né? Porque quanto da gente fomos injustiçados quando estava crescendo. Quantas coisas a gente consegue justificar que os outros foi mal e em função disso a gente perdeu. E fizeram mal pra gente um dia, mas a gente fica fazendo mal pra gente mesmo por muitos anos. E até hoje não perdoa o mal que o outro fez por um dia, por um ano, mas não se dá conta que você mesma multiplicou isso por muitos anos, à medida que não perdoou. À medida que a borboleta continuou lagarta. Não seja você assim, viu? Tudo e todos que pertencem ao capítulo das vivências suas pretéritas, ou seja, tudo o que foi escrito na página ou nas páginas que já foram viradas ao passado pertencem, deixe lá. Perdoe todos. Mas o mal que me fizeram, se você está conseguindo pensar que te fizeram mal, se você está conseguindo comentar, é porque pela misericórdia divina, o mal que fizeram não tirou a sua vida. Se ainda pode levantar. Tanto que tem saúde. Né? E se tem saúde, olha, Deus cuidou de você. Jesus pegou você no braço e fez você ser quem você é hoje. Agradece isso, minha neta. Viu? Agradece. Esquece tudo que ficou no passado, mas sobretudo o mal que te fizeram. Porque quando se lembra e dói dentro de você, o seu carro estaciona. Estaciona. E aí, com o carro estacionado, como é que o seu espírito vai somar luz da evolução que veio buscar na encarnação? Me diga só.
Vó, a senhora está abrindo meu olho aqui para a responsabilidade que eu tenho, né? De não ficar atrás de tudo aquilo que é promessa dos outros, de que o país vai melhorar. Daí eu fico lá, consumindo tudo aquilo que essas pessoas vendem, mandando energia para elas. E daí elas vão e me decepcionam. Pois é, olha o problema. Daí elas vão e te decepcionam, não é verdade? É verdade, vó. Pois é, né? Então você veja bem, olha, preste atenção. Tudo aquilo que deixa de movimentar-se, olha, parado está. E o seu carro precisa de você lá dentro. Precisa que você tenha juízo. Precisa estar na pista que vai levar ele para o destino que ele tem compromisso de chegar. Quanto mais você faz outra coisa que não conduzir ele sábia e responsavelmente, é o progresso do seu espírito que fica comprometido no sentido de protelado. Vai deixando para amanhã. Vai deixando para amanhã. Olha, vai. Então, você presta, olha, muita atenção. E se pergunte, eu estou estacionada aqui hoje? Será que eu estou aqui hoje estacionada? E como é que eu vou saber, vó? Olha, é só se perguntar. Eu estou bem? Eu estou me ocupando com fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, onde eu fui colocada? Ou eu estou preocupada com os outros? Com o que os outros fazem ou deixam de fazer? Com como estão os animais ou como eles deixam de estar? Mas, vó, não seria egoísmo eu cuidar só de mim? Quem cuida da própria evolução espiritual e não foge dela, à medida que diariamente bota a mão na consciência e entra em processo de reflexão, nunca detém o próprio progresso. Está sempre somando. Porque não está sendo orgulhoso. Porque o orgulho faz a gente achar que a gente não precisa tomar banho, não precisa se limpar. Os outros sim, a gente não. Olha. A gente acha que já sabe tudo. Mas não é desse jeito, não. Então o que eu faço, vó? Eu não posso reclamar. Eu não posso ver problema no mundo para ir lá e consertar. Eu quero ajudar, eu não posso ajudar. Então o que eu vou aconselhar que eu faça? Não é o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. É você ter presente que não precisa fazer coisa A ou coisa B para estar em paz e plena, porque você já é filho e filha de Deus. Mas eu preciso fazer isso para eu me sentir bem. Pronto. Aí você já parou o carro seu de andar, de se aproximar do destino que ele tem que ir.
Porque essa frase, essa afirmação, somente reforça um sistema de crença que você mantém por dar valor de verdade para ele. Olha. Você dá valor de verdade para um sistema de crença, meu Deus. Ali mesmo você cria o quadradinho de onde você não consegue sair. Sabe uma formiga, você desenha um quadradinho em volta da formiga? Ela chega no quadradinho e volta, ela não sai dali. Ela dá tantas voltas que uma hora, uma resbalada que ela dá sem querer, ela vê que ela pode pisar por cima da linha e ela escapa. E normalmente essa resbalada vem depois de muita dor, né? No nosso caso. Depois de muito sofrer. Então não fique rabiscando limite para a sua capacidade de analisar a realidade da vida, perdoando-se, amando-se, estudando o que fez e não deveria de fazer, né? E admitindo aonde cabe melhorar-se. E se instruindo e aceitando instrução. E no processo, e no caminho, aquele que está em movimento não se culpa, não se julga, não se maltrata. Ai, por exemplo, né? Ai, como eu fui burra de ter feito isso, que nem me dei conta que estava antes prejudicando-me, prejudicando aquilo que eu queria ajudar. É sim, desse jeito, meu Deus. E como que é? Pode ter certeza. É sim, é assim que é. E aí você vai prejudicando tudo, e tudo vai ficando prejudicado, mas não é em função daquilo que você fez ou deixou de fazer. É em função do apego que você alimentou com a necessidade de estar fazendo algo para estar em paz. De que alguém esteja fazendo algo que você acha certo ou bom, para você estar em paz. Porque se você olha e alguém fala, eu vou melhorar o mundo, aí você fica feliz porque você quer um mundo melhor. Só que daí a pessoa, ela tem limite. E daí ela é ativada de uma forma a não ter a condição, porque nenhuma pessoa tem condição de mudar o mundo. Quem muda o mundo é Deus, através de Jesus. E os seus anjos trabalhadores, né? Que operam em múltiplos níveis que a gente desconhece. Eles modificam o mundo. E nem é do dia para a noite. É no tempo de Deus. Então, você acreditar que uma pessoa vai mudar o mundo, desculpa, minha neta, é imaturidade. Quando é os outros, né? Mas quando é a gente, não é maturidade, não. Ai, vó, mas então eu não posso depositar a minha esperança em ninguém? Pode ter fé em Jesus Cristo. Esse não falha nunca. Esse não deixa a desejar, mas olha, com nenhuma palavra, muito menos com ações. Ele não deixa, nele você pode ter esperança. E ter esperança em Jesus Cristo é ouvir os seus ensinamentos. Que ele diz, é possível um mundo melhor quando os seres humanos tiverem se melhorado. E então, antes de você depositar esperança no outro encarnado, você é a esperança, eleva a esperança silenciosa, que ativa no outro
determinação e disciplina para ser a sua própria melhor versão, que reverbera esperança no mundo, também como você. E aí, de grãozinho em grãozinho, o terreno se enche de espiga de milho e alimenta multidões, que é o alimento da alma, né? Quando a gente, voltando ao que a avó falou lá no começo, tem como destino que o retorno de nossas ações seja o benefício do coletivo e, sobretudo, daqueles que mais precisarem. Que lindo, né? A gente plantar um milho para colher uma espiga que dá mais de, não sei, 200, 300 milho. Comer o que faz falta para a gente poder, né? Ter saúde, ter equilíbrio, ter condições de continuar trabalhando. E o resto, repartir entre todos, sobretudo entre os mais necessitados. E é quanto a gente ajuda muito mais, né? Depositando luz no mundo, sendo cada dia aqueles e aquelas que se esforçam para fazer tudo o que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. É colocada, é isso. Essa que é a chave. Porque com luz no mundo, quem faz o que é errado começa a perceber e começa a desgostar de assim ser. Pode escrever. É desse jeito. E sempre foi assim. Então, cultive o ser. Irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Não detenha o seu carro. Mantenha-o em constante progresso pelas avenidas do discernimento, da dedicação, do trabalho constante, acompanhado de disciplina e determinação. Viu? Que você vai ver que desse jeito tudo e mais um pouco vai sendo acrescentado. Porque Jesus falou, né? O que vocês têm que buscar na encarnação? E agora eu vou perguntar para vocês, né? Que leram o Evangelho, tudo. Ele fala lá, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Olha. E o que ele disse para quem fizer isso? Que vai acontecer? E tudo mais vos será acrescentado. Disse ele. E a gente busca o quê? Busca primeiro o reino do céu, que é a paz de espírito, que é o amor ao próximo. O reino do céu não é muito, a definição não é muito longe disso que a avó falou, não. A paz de espírito e amor ao próximo poderia sim definir o que é o reino dos céus, que nos convém buscar diariamente. E se um dia não encontrar, corrigir a rota e renovar o compromisso de no seguinte dia. Então, buscar e encontrar. Nem que seja num momento, como que dizer, né? Temporário e passageiro. Mas todo aquele que experimenta o reino dos céus, quando pratica bem a caridade,
nos seus sentimentos, todo aquele que faz isso, olha, pode ter certeza. E todo mundo já passou por isso, né? Sabe que a oferta de Jesus Cristo tem tudo a ver com aquilo que ele ensinou pra gente. O meu reino não é desse mundo. E você não quer estar no reino de Jesus? Eu quero. Então não é nesse mundo que você tem que manter o foco. Em tudo aquilo que esse mundo pode te dar. Mas antes, em tudo aquilo que você pode dar para esse mundo. Porque cada um carrega uma riqueza dentro de si, né? Que é ímpar, que nenhum outro carrega. Que são as experiências, como que dizer, milenares. Que cada indivíduo foi somando. E hoje pode deixar aqui na terra de presente para os outros. Tirar bom proveito daquilo, da sua existência. Ai, vó, como que eu gostaria de fazer algo assim, né? Que nem a senhora. Que daí deixa uma semente boa, que cai em solo fértil e as pessoas se transformam em flores e dão frutos. Mas todo mundo já faz algo. A pergunta é, faz algo bom? Ou o que faz? Ai, vó, mas eu nem sei mexer com tecnologia. A maior tecnologia é ser a diferença que você quer ver no mundo. Vai lavar roupa, lava com amor. Vai varrer o chão, varre com alegria. Vai cuidar da louça, dos animaizinhos, um gato, um cachorro, né? Cuida, como que dizer, com desapego e profundo carinho. Você vai falar com o vizinho, vai falar com aquela pessoa que você sabe que é um pouquinho parafuso sorto. Tenha compaixão. Lembre da misericórdia de Jesus Cristo para com todos nós. Um Espírito Celestial encarnar aqui na terra, só mesmo com muita misericórdia. E tenha-se parcimônia com adulto que ainda age igual criança. E pegue na mão, na forma de dar bom exemplo. Que tudo com o tempo vai melhorando, viu? Pode escrever. Esse é o caminho. Jesus Cristo, não só o caminho, Ele é a verdade e a vida. Olha, se Jesus Cristo é a verdade, quer dizer que tudo que você está vendo aqui no mundo é ilusão. Por isso Ele disse, buscar primeiro o reino do céu, que Ele falou, não está aqui nem acolá, está dentro de cada um de nós. E tudo mais vos será acrescentado, porque você vai ter percepção de que nunca algo faltou, nunca algo foi necessário para você ter paz. Era apenas reflexo de doutrinação, de culturação, momentos em que você deu valor de verdade para a informação obtida em ambiente onde você cresceu. Daí aquilo foi tornando-se verdade. E regra a partir das quais limitar-se.
Olha, vou dar um exemplo. Eu só posso amar você se você for da minha religião. Ó o problema. Eu só posso amar você se você for da mesma orientação política que eu sou. Se você entender que o certo é ser heterossexual. Aí eu posso amar você. Do contrário, eu não posso amar você. Você me desculpe. Viu? Daí você compromete, né? A sua habilidade de imperturbabilidade. Porque esse é um grau que a gente... Esse é um compromisso que a gente veio, como que dizer, para realizar aqui na Terra. O amor incondicional. Ele seja o que ele quiser ser. Se não é errado, se não é certo para mim o que ele está querendo ser, o meu papel não é desamar ele. É eu mesma não ser aquilo. Mas, vó, eu tenho que desamar ele, porque daí ele se corrige. Não, porque daí se você desama alguma coisa, você bota treva no mundo, minha neta. Seu carro para de andar. Porque você já foi prestar atenção no quintal dos outros. Antes de estar olhando para a pista e acelerando. Olhando para a pista é cada dia você sentar e reflexionar, refletir, né? Refletir. Você reflete ali. E diz, hoje o que eu fiz e o que eu podia ter feito. E amanhã começa com motivação redobrada. Ah, mas faltou inteligência, vó, para eu fazer direitinho. Né? Já seja no campo da finança, já seja em relação à família, aos amigos, relacionamento. A avó fala, se você reconhece que faltou conhecimento, e deveria, porque para todo mundo sempre falta, né? Pega um bom livro naquele assunto. Se aconselha com alguém que entende, que já passou por aquilo e resolveu satisfatoriamente. Mas o orgulho não deixa, né? A gente sempre acha que sabe tudo e que ninguém sabe nada e que não vai poder ajudar a gente. É por isso que muita gente não vai no médico, por exemplo. Orgulho e vaidade, os chagas da humanidade, né? Pode ter certeza. Quem bebe orgulho já desceu do carro e já está procurando sarna para se coçar. Por isso a avó aconselha, mantenha-se na sua bolha de humildade. Reconheça que você não sabe tudo. E diga, eu sei que eu tenho bastante coisa para melhorar. Naquilo que eu não sou bom ou que eu fiz errado, eu me perdoo, não me culpo, não me vejo como uma pessoa inferior, não. Não se deve, viu? Errou. Viu que errou? Fez mal para si ou para outro? Não é para você se sentir mal com aquilo. Isso é bobagem. Porque daí você vai se sentir mal. Também é orgulho. Porque daí você vai estar dizendo, eu deveria saber o que é correto fazer. Ah, eu sabia o que é correto fazer, não fiz, que burra que eu fui. Então, até nesse momento, tá achando que tem o rei na barriga, tá achando que tem sangue nobre, porque deveria isso, porque deveria aquilo. Você não está aqui para ser servida, nem pelo você mesma. Você tinha uma cabeça que fez você agir daquele jeito, você perdoe. O outro tinha uma cabeça pela qual decidiu agir daquele jeito. E se prejudicou a gente, é uma máquina quebrada que não convém marretar. A menos que você tenha essa animalidade ainda aflorada. E se não é o caso, não faz sentido agir assim. Se a avó falar para você, olha, amanhã vai chegar alguém, vai dar um revólver para você. Você vai lá no banco e assalta o banco para você ter bastante dinheiro. Aí você vai falar para a avó, nem
possibilidade disso passar na minha cabeça. Não é nem que eu tenho que evitar cair na tentação de ir lá fazer isso. Do mesmo jeito, você não deve desamar o próximo. Devia ter a mesma profundidade de aversão. Então nunca diga, eu tenho que me policiar para que eu não desvie-me do meu caminho. Viu? É só você manter claro que você não é o corpo e que tudo que tem aqui não vai somar nada para o seu espírito, já que tudo que aqui existe aqui fica, junto com o corpo. E é o que você leva de riqueza verdadeira é a prática da caridade para consigo mesma, pelo exercício do autoconhecimento, e para com o próximo, na prática do bem, agindo com compaixão e misericórdia, buscando sempre, para finalizar, ter uma meta que valha a pena e que ao alcançá-la o coletivo se beneficie. Mas sobretudo, e em nome de Jesus Cristo, aqueles que mais necessitarem. Viu? E a avó pede isso também nessa hora, né? De terminar esse áudio, né? Que o benefício exista. E que não exista só para a avó, né? Só para o neto dela. Mas para o coletivo. E com todos beneficiando-se. E não só eu. Se gera, se reverbera uma sociedade iluminada na forma de semente encaminhada pelo vento da misericórdia divina ao coração de vocês, que é terreno fértil hoje, né? Para estas boas novas dos lembretes da alma, viu? Que a avó Vicentina, né, vê e ouve os espíritos. E eles chegam aqui, conversa comigo, tudo. Daí eu passo para vocês essas ideias, né? Que fortalece a alma, que faz você lembrar aquilo que é necessário priorizar na jornada terrestre, né? E que bom isso, que Deus nos dá esse presente maravilhoso, essa santa e bendita oportunidade de amar sempre mais e de priorizar, caminhar na direção da realização dos compromissos assumidos, mesmo antes da reencarnação, nas esferas espirituais junto a Jesus. Viu? Seja feliz, um pouquinho mais, né? Dá sim. Olha, ria um pouquinho mais, sorria. Agradeça cada dia e saiba que se amanhã se acorda na carne, é porque para essa realidade você ainda não morreu. E se não morreu é que é para viver aqui. E viver é sinônimo de abraçar cada santa e bendita oportunidade de progredir. E como a gente faz isso? Aceitando a cruz que Jesus nos dá e nos deu. Sem reclamar. Enfrentando cada diversidade com a postura de um estudante sério que transforma tudo em lição e aprendizado.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ser a diferença que a gente quer ver no mundo, mas incorporar finalmente os ensinamentos do Evangelho de Jesus, transformando nossa jornada em uma obra de benefício coletivo, na forma em que a gente lava uma louça, na alegria com que a gente varre um chão, na paz em que a gente aproveita um momento de silêncio, conectando-nos com as esferas superiores, viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí um pouquinho, viu? E que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. E com Ele presente em nossas mentes. Tenhamos sempre a inteligência de orar e de vigiar. E a partir disso, na terra, a atuar. Viu? Então vá. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Passa rápido, né? Olha que você já viu como que já passou o tempo.